A mensagem de hoje é uma advertência. E a advertência não é para colocar medo em ninguém, é para que você reflita profundamente da responsabilidade que você tem como cristão. Abra a Bíblia em 1 João. 1 João, não é o Evangelho. João escreveu pelo menos 5 dos segmentos bíblicos que temos: o Evangelho, as cartas e o Apocalipse. No capítulo 4 de primeira carta, 1 João, o versículo 1, 1 João, o versículo 1 apenas, diz assim: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos, para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isto a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já estão no mundo. Vamos orar? Senhor, abençoa o nosso coração com a palavra do Senhor, que ela possa cair em nós e produzir frutos nesta manhã para o reino do Senhor. Toma-nos, ó Deus, em revelação do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Nós estamos falando esse mês sobre provar. Falamos no domingo que Deus nos desafia a prová-lo para conhecê-lo. Saber quem, na verdade, Ele é. O que Ele faz, o que Ele realiza. E nós temos oportunidade de descobrir. Era esse o grande problema da igreja no seu nascedouro, a igreja primitiva, porque ela começou no mundo em que a filosofia, parecido com os nossos dias, no mundo em que a filosofia estava comandando, estava conduzindo os passos do mundo, a filosofia grega. Os povos eram influenciados por Platão, por Sócrates e por Aristóteles, na ordem Sócrates, Platão e Aristóteles. E até hoje nós somos influenciados por Aristóteles. Quando você liga a televisão e vê um comercial, você na verdade está sendo influenciado pela filosofia aristotélica. Quando alguém fala de você e você faz uma pergunta, ao invés de fazer uma resposta, esse é um argumento chamado maêutica socrática, que é um instrumento também aristotélico. Nós somos hoje, o mundo moderno, ainda influenciados pelas virtudes e pelos vícios na teoria de Aristóteles. Aristóteles tinha a plena convicção de que você vai conhecendo, já partindo de Platão, conhecendo o mundo que você está vivendo, se apropriando da verdade. E quanto mais você se apropria da verdade, essa base da verdade dá a você a felicidade. E o apóstolo Paulo vem e vai escrever dizendo: ninguém põe a outro fundamento além do que já está posto, a saber, Jesus Cristo. Ele é a base da nossa fé. E o escritor da carta que nós lemos, 1 João 4, está dizendo: filhos, nós estamos vivendo num contexto de muita influência filosófica, de muita influência do mundo pagão, parece até o século 21. E aí ele vai orientar na primeira carta a igreja dizendo: olha, não creais a todo espírito, mas antes provai ou examinai para ver se esses espíritos são de Deus. Porque muitos falsos profetas têm estado no mundo. E parece que aquela preocupação de João
deixou de ser a preocupação do século 21. Deixou de ser a nossa preocupação. Nós cantamos, às vezes, sem examinar o que cantamos. Nós frequentamos igrejas, templos, sem parar para avaliar se a pessoa que está pregando ou se a igreja tem realmente autoridade dada pelo Senhor Jesus Cristo. Vivemos num tempo em que nós não temos muita preocupação de examinar. E ele está dizendo: não creais a todo espírito. Está dizendo a quem? A igreja. E essa advertência vale para nós também. Mas por que vale para nós? Porque ele diz: você tem que provar esses espíritos para ver se eles são de Deus. Não dê crédito a qualquer espírito, outra versão do mesmo texto. Não dê crédito a qualquer espírito. E nós temos dificuldade, porque nós nos acostumamos já há algum tempo, e principalmente nesses dias, simplesmente ler e acreditar. Quantas pessoas recebem pelo Facebook ou no WhatsApp, recebem mensagem no Instagram, e nem sequer param para analisar a veracidade daquilo que essas pessoas estão recebendo. E já fazem um encaminhamento automático, sem avaliar o que viram, o que leram, o que receberam, fazem o encaminhamento. Já o Tribunal Superior do nosso país, responsável por esta área, já coloca como réu, sujeito a ser réu, como autor, junto com aquele que enviou para você, você pode parar num processo, ser réu de um processo, porque ele enviou e você encaminhou algo que não era verdade, pode trazer prejuízo a alguém. São chamadas fake news. As fake news ganharam força com a campanha, a corrida presidencial dos Estados Unidos, quando Hillary Clinton, sua candidatura, foi atacada violentamente por mensagens mentirosas, falsas, preparadas para fazer com que Donald Trump fosse presidente dos Estados Unidos. Todos os dias, o dia inteiro, mensagens falsas, fake news, eram lançadas na mídia para desqualificar Hillary Clinton. E isto ganhou, se incorporou de tal maneira, ou se incorporou de tal maneira, que alcançou o mundo inteiro, se propagou por todo o mundo a expressão fake news. Há uma diferença entre uma mensagem ou uma matéria errada e uma fake news. O repórter que recebe uma pesquisa que, dizendo, por exemplo, que é de um estudo, de um grupo científico, analisa e ele vai publicar no jornal. Ele tem certeza de que aquilo é uma verdade. E ele, por alguns meios, tentou examinar a fonte e ela tinha crédito. A fake news não, ela é feita intencionalmente para passar uma mentira como se ela fosse verdade. E é assustador que há 2000 anos atrás, João, o apóstolo do Senhor Jesus, está escrevendo uma igreja, se me permitem parafrasear, cuidado com as fake news. Não creais a todo espírito, mas antes examinai se os tais são de Deus. Imagine você, por exemplo, Neemias. Deixou tudo para a reconstrução de Jerusalém. E ele voltou. E ele se empenhou. E ele organizou grupos, dividiu a sua nação em grupos para a reconstrução de sua cidade. Tobias e Sambalate faziam de tudo para atrasar, para destruir a reconstrução que Neemias estava fazendo com o seu povo. Então um profeta, Semaías, vai procurá-lo e vai dizer a ele: Tobias e Sambalate, eles dois estão vindo com um grupo para matar você. Deus colocou no meu coração que eu tenho que avisar você a respeito disto. E Neemias ficou olhando para aquele profeta e dizia: o que é o que eu tenho que fazer?
E ele diz: Deus falou comigo, Deus falou ao meu coração, que você deve se esconder dentro do templo, no lugar em que os sacerdotes se escondem. Está em Neemias capítulo 6. Ninguém poderia entrar lá. Neemias não era sacerdote. Mas o profeta disse: Deus me disse que você tem que se esconder, entrar lá e se esconder. E Neemias, diz o texto, quando Neemias percebe o que está acontecendo, ele vai dizer, você acha, versículo 11, você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a minha vida? De maneira nenhuma entrarei. Versículo 12. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate haviam subornado. Para isso subornaram, para me amedrontar e para que fazendo isso eu viesse a pecar, para que pudessem atacar a minha reputação e me afrontar. Era uma profecia. O que João está dizendo é que nós temos que ter a mesma perspicácia ou o mesmo discernimento que Neemias, por exemplo. Quando o profeta vem, Semaías vem a ele e diz: Deus falou comigo, o Senhor está me revelando que você tem que entrar no lugar dos sacerdotes, porque Tobias e Sambalate estão vindo aí e eles vão matar você. E Deus disse comigo que você tem que entrar no lugar dos sacerdotes. E diz Neemias, e eu disse a ele: Deus não pode estar falando isto. E ele disse: eu prefiro morrer a obedecer você, porque você não está falando em nome de Deus. Então diz no versículo 12 do capítulo 6, e eu percebi, Neemias 6:12, que ele estava trazendo aquela profecia, porque ele havia sido subornado por Tobias e Sambalate. Irmãos, ser pastor é um privilégio. Mas é uma das coisas mais difíceis que você pode encontrar na face da terra. Porque todos os dias eu tenho que fazer isto. Não creais a todo espírito, mas antes examinai se os tais são de Deus. De vez em quando alguém vem e diz: pastor, eu orei ao Senhor e Deus me deu 4 respostas. Me deu 5 respostas. E eu digo: volta lá e ora de novo, porque Deus só dá uma resposta. Pastor, eu pedi a Deus um emprego e Ele me deu 3 possibilidades para eu trabalhar. E eu queria agradecer porque Deus me deu 3 empregos. E eu digo a Ele: volta lá e ora, porque Deus só te dá uma resposta. Ele não é Deus de confusão. O que Ele está dizendo, se você, dizendo à igreja, você não pode crer a todo espírito, mas antes você tem por obrigação, por responsabilidade, por comprometimento, examinar se os tais são de Deus. Quantas pessoas hoje ouvem qualquer coisa na internet? Quantas pessoas hoje leem qualquer coisa e saem acreditando naquilo que leram? Não creais a todo espírito. Pastor, posso convidar um pregador? Depende. Vamos orar para ver se Deus vai ou não confirmar. A vida inteira eu tive a obrigação de fazer isto. Lembro-me de alguns convites, algumas oportunidades para pastorear outras igrejas no Brasil e fora do Brasil. E aí, aqueles convites eram vistos por outros amigos, pastores, como uma grande oportunidade da vida. E eu dizia: eu vou orar. E dias depois eu dizia: Deus não confirmou, eu não vou. Você não pode. É uma grande oportunidade que talvez você não tenha nunca mais. E eu dizia: mas o reino de Deus não é assim.
a gente tem que estar no centro da vontade de Deus. Não creais a todo espírito. Até mesmo um convite de uma igreja pode ser uma artimanha do diabo. Até mesmo a palavra de um irmão pode ser uma artimanha do diabo. Até mesmo a palavra de um profeta, Neemias, pode ser uma artimanha do diabo. Pastor, então estou perdido. Está mesmo, se você não tiver a capacidade de orar ao Senhor e perguntar ao Senhor: Senhor, o que é que o Senhor tem para mim? Essa responsabilidade é sua. Não creais a todo espírito. E ele diz: mas antes examinai. É individual, você tem a obrigação de parar, de examinar, de orar, de buscar confirmação em Deus, dizer: Deus, o Senhor confirma isso que está acontecendo, é ou não é uma oportunidade do Senhor? Mas antes examinai ou provai se os tais são de Deus. Domingo pela manhã eu falei sobre ser provado. Deus dizendo: pode me provar se você quiser. Fazei prova de mim. Na quarta-feira eu considerei essa possibilidade. Outra vez, quando a Bíblia fala: Senhor, prova o Senhor o meu coração, baseado no Salmo 139, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então eu posso provar Deus, colocar uma prova diante de Deus. Eu posso também provar a mim mesmo, ser provado por Deus. Mas também posso provar os demônios. Não creais a todo espírito, mas antes examinai se os tais são de Deus. Antes examinai. Não se deixe levar. Paulo vai escrever, eu creio que Paulo escreveu aos Hebreus, vai dizer assim: não se deixe levar por toda a roda de doutrina, ser conduzido de um lado para o outro, como a palha conduzida pelo vento, para onde venta ele vai. Ele diz: não sejais vós assim. E aí João completa dizendo: não creais a todo espírito, mas antes examinai se esses espíritos são de Deus. Lembro-me de uma igreja que estava convidando um pastor, e ela colocou nos termos que iriam conduzir a sucessão pastoral, colocou uma série de exigências que nada tinha a ver com o reino de Deus. E quando eu recebi aquele documento, fazendo uma sondagem para mim, eu olhei e eu disse: isso aqui é coisa do diabo. Eles estão querendo contratar um executivo e não um pastor. Deus não está caçando executivo. Você sabe a diferença de um executivo para um pastor? O executivo a empresa contrata por causa da capacidade que ele tem de gerir os negócios e o treinamento da empresa. Deus busca pastores porque Ele vai se submeter à capacidade que Deus tem. É Deus quem vai conduzir a vida dele, é Deus quem vai se manifestar através dele, é Deus quem vai pregar, é Deus quem vai curar através das orações que ele vai fazer, é Deus que vai trazer consolo através da boca que ele vai abrir para falar às pessoas, é Deus quem vai se manifestar. Deus busca homens cheios do Espírito Santo que possam ser instrumentos, canais nas mãos de Deus. João está dizendo: não creais a todo espírito, mas antes examinai ou provem se os tais vêm de Deus. Em Atos capítulo 16, Paulo chega a Filipos, ele e Silas, onde vão ficar presos e vão apanhar muito. Mas eles chegam lá e lá tem uma jovem que fazia adivinhações. E a adivinhação sempre houve uma condenação de Deus acerca das adivinhações. Chega a ponto de dizer o próprio Apocalipse, também a carta aos Coríntios, que os adivinhadores, alguém pode completar? Não herdarão o reino dos céus. De vez em quando eu ouço rádio evangélica, quando tenho tempo, vou dirigir mais tempo, que dali até aqui é ligar e desligar.
Mas quando estou indo pregar em algum congresso, coloco numa rádio evangélica ou numa música evangélica e eu vou ouvindo. E eu lembro que tempos atrás tinha uma pessoa dirigindo um programa e ele dizia, moça, assim: eu tenho aqui uma mensagem de um cantor e você vai ter que adivinhar quem é a pessoa. Eu achei aquilo interessante, eu lembrei, os adivinhadores não herdarão o reino dos céus. E o dirigente evangélico lá do programa chamado Evangélico dizia, eu vou te dar 3 chances, eu pensei, para pecar 3 vezes. Primeira oportunidade para você adivinhar. E ela lá falou, a segunda adivinhar, na segunda, e ela acertou, adivinhou. E ela ficou feliz da vida, porque ela adivinhou. E aí eu estava dirigindo e pensando, se ela soubesse o que a Bíblia diz, ela não ficaria tão feliz. Melhor seria que ela errasse as 3, porque ela não seria adivinhadora. Nós estamos esquecendo da Bíblia, do que a Bíblia ensina. Quando Paulo chega àquela cidade, tem uma jovem que é adivinhadora. E diz que os donos dela, ela era serva deles, escrava deles, ganhavam muito dinheiro. Como assim ganhavam dinheiro? Mais ou menos assim, ela ficava ali, provavelmente numa sala, a pessoa vinha, sentava, e ela olhava para a pessoa e dizia, olha, você vai acontecer isso assim, assim com você, vai acontecer isso, isso, isso. Que ótimo, passa lá e paga o meu patrão, meu dono. Aí o próximo, entrava outro. É mais ou menos algumas pessoas procurando uma profetisa para adivinhar o que vai acontecer com ele no futuro. Não, Igreja Batista não tem isso não, gente, fica tranquilo. O que vai acontecer? Procurei uma profetisa e ela disse que vai acontecer assim, assim, assim. Ela até adivinhou, pastor. Essa moça era uma adivinhadora. E Paulo passava todos os dias e aquela peste ruim daquela moça olhava e saía atrás de Paulo andando na rua, dizendo, o apóstolo Paulo, dizendo assim, Atos 16. Oh, Paulo, servo do Deus Altíssimo, ele veio pregar salvação e vocês devem crer nele. Oh, que coisa maravilhosa. Dia seguinte, Paulo sai e aquela adivinhadora vem andando atrás dele, após ele. Oh, Paulo, servo do Deus Altíssimo, ele veio pregar salvação e vocês devem crer nele. Se fôssemos nós, a gente ia ficar cheio, né? Nós ficaríamos cheios de empáfia. Que bom essa moça aí, avisando a todo mundo que eu sou pregador do Deus Altíssimo, que eu trouxe salvação. No dia seguinte, Paulo está caminhando, vem aquela moça após ele e diz, oh, Paulo, filho do Deus Altíssimo. Paulo vira e diz, filho de Satanás, cheio de todo engano, eu te repreendo em nome de Jesus, sai dela e não entre nunca mais. E a moça cai. E o espírito vai embora. E não consegue adivinhar mais, a moça não adivinha mais nada. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu estava lendo um comentário bíblico de Moody, era talvez uns 3 ou 4 meses de convertido. E eu pensei, por que não? Ela estava ajudando Paulo. Sabe por que não, irmãos? Não creais a todo espírito, mas antes examinais se os tais são de Deus. Por que Paulo repreendeu aquele espírito? Porque aquela mulher trazia lucro para os seus donos. E aquele espírito, aquele demônio, ele queria se firmar sob a vida e o ministério do apóstolo Paulo. E Paulo percebeu isto. E ele vai expulsar, sabe por quê? Porque aquele demônio continuaria agora, com a autoridade do apóstolo Paulo, dando mais lucros para o patrão e com maior credibilidade junto à sua comunidade. Parece mentira que há 2000 anos atrás já estavam pensando em ganhar dinheiro em cima do reino de Deus. Não estava nem um pouco preocupado com a unção de Paulo.
Quando Paulo percebe, ele faz o que João manda fazer: não creais a todo espírito, mas antes examinai se os tais são de Deus. Você quer uma namorada? Ore ao Senhor primeiro. Você está buscando uma profissão? Ore ao Senhor primeiro. Você tem um projeto de vida assim excelente para você? Ore ao Senhor primeiro. Porque senão vai acontecer o que o missionário Célio, que era missionário na Colômbia, quando voltou ao Brasil, voltou, e eu tive o privilégio de que ele fosse meu professor de introdução bíblica do Novo Testamento. O missionário Célio dizia o seguinte: quando você ora a Deus pedindo para ele abrir uma porta, ele abre. O grande problema é que o diabo abre 9 portas ao redor da porta que Deus abriu para você. Fez um silêncio na turma. E aí ele deu um pequeno sorriso e disse: aí você ora de novo, para saber qual é a porta que Deus abriu. Não entre em porta errada. Não creais que toda manifestação seja manifestação de Deus. Nós estamos desafiados a viver um novo tempo, irmãos. O realinhamento, o alinhamento espiritual e ministerial foi o primeiro grande desafio para a gente viver esse novo tempo. Talvez o segundo. O primeiro foi o congresso de oração ano passado, para vivermos um novo tempo. Uma igreja vivendo um tempo novo. Mas a gente só vai conseguir se a gente abandonar o vício de receber qualquer coisa como se viesse da parte de Deus. Projeta para mim o estúdio, por favor, Lucas ou Evandro. Projeta de novo 1 João 4, 1 e 2 nós vamos ler outra vez. Dá para enxergar? Agora vai dar. Pronto. Fale como se você estivesse falando para você mesmo. Vamos todos a uma só voz. 4, 1 e 2. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Amém? Aí já é o 3. Amém? Eu quero encerrar só contando uma experiência que me valeu para a vida toda, vale até hoje. Quando era novo convertido, aceitei Jesus dia 20 de julho, publicamente, e fui batizado dia 28 de setembro de 80. E a igreja marcou uma vigília, logo depois do meu batismo. Era novinho em Cristo Jesus, marcou uma vigília, e eu cheguei para a vigília, sexta-feira à noite, vindo da faculdade de engenharia. Cheguei para a vigília, e aí um rapaz da igreja, Ezi, hoje apóstolo Ezi, nós chamávamos de Zizinho, ele falou: Celso, você está de bobeira? Eu, novo crente, disse: o que é? Vamos ali, na Pavuna. Eu falei: vamos. Entrei no carro dele, um Fusca, e chegamos lá, tinha uma moça chamada Iracema. Ela era irmã, acho que já faleceu, irmã do pastor Sérgio Luizeto, pastor no Guarujá, em São Paulo. Hoje pastor Sérgio Luizeto. Entrei no carro e fomos para lá. E quando nós chegamos lá, tinha uma jovem endemoniada, ela arrastava no chão assim, para lá e para cá, gritando, uivando. E eu nunca tinha visto aquilo. Tinha visto em centro espírita, lá perto de casa, mas na igreja eu nunca tinha visto aquilo. E eu fiquei encostado no caixonete da porta, na sala, novo crente, nunca tinha passado por aquela experiência. E ele que foi criado na igreja foi para lá.
atracou com o diabo, com a menina, e sai, não sai de jeito nenhum. E eu parado lá, e ele querendo assim transferir a responsabilidade para mim, ele falou, faz alguma coisa. E aí eu, o quê? Ele falou, canta pelo menos. Canta, gente, até hoje para cantar é um problema. Ele falou, canta. E aí eu tinha participado de uma ceia só da igreja, que eu tinha sido batizado, tinha participado só de uma ceia, e eu não sabia hino nenhum, e eu encostado ali no caixonete, lá no portal da sala, eu comecei a cantar uma música, mas eu só sabia uma frase do hino. Então eu comecei a cantar lá, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Eu só sabia esse pedaço. Alvo mais que... E o demônio não ia embora de jeito nenhum. E ele lá atracado com a menina, o demônio. E eu lá, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Eu só cantava esse pedaço. Já não aguentava mais. Eu estou parado ali. Passou na rua uma moça, magrinha, baixinha, com a Bíblia, um cabelinho cortado curtinho. E ela escutou aquela gritaria, portão da rua aberto, e ela veio por detrás de mim, irmãos. Eu olhando o diabo ali, para lá, para cá, pulando para lá e para cá. Ela vem por trás de mim, dá um toque no meu ombro. Quando ela encostou em mim, só faltei bater no teto. Eu tomei um susto aí, olhei para ela, falei assim, que é? Aí ela falou, o que está acontecendo? Eu falei, tá endemoniada lá, o diabo pegou ela lá, ó. E ele está querendo tirar lá, mas não consegue tirar. E ela falou, e eu posso fazer uma oração? A mulher pequenininha, magrinha, poesia grande. Aí eu falei, vai lá. Eu que não vou, né? Vai lá. Ela chegou a uns 2 metros de distância da Iracema, com a Bíblia assim, junto ao peito, e disse assim, em nome daquele que salvou a minha vida e morreu por mim na cruz do Calvário, Jesus Cristo, nosso Senhor, eu te repreendo, sai dela. Pá, caiu. Eu parado ali, boca aberta. Né? Aí ela falou, ela está liberta. Aí eu falei, como é que você sabe que ela está liberta? Ela falou, a moça falou. Eu vou te mostrar. Chegou perto e disse assim, você confessa que Jesus Cristo é o Senhor? Aí a Iracema disse, confesso que Ele veio em carne e morreu na cruz por você e por mim. Confesso. Você confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor? Disse, confesso. Ela virou as costas e disse, 1 João 4:1. Visto que os espíritos que são de Deus, eles confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Ela foi embora. Eu fui para a vigília. Fui enviado ao seminário. Assumi uma congregação, eu e a Lecimar somos membros fundadores da primeira igreja batista no bairro do Grande Rio. Começamos lá na calçada, depois alugou-se uma casa, compramos um terreno, construímos um templo. E um dia eu voltei da faculdade, quarta-feira, para dirigir um culto, e 2 espíritas foram assistir o culto. Jorge e Solange. E eles estão ali sentados, assistindo o culto, numa quarta-feira à noite. Eu era o dirigente da congregação. E o coisa ruim pegou os 2 de uma vez só. Quando eu olhei, a congregação estava toda escondida atrás de mim na plataforma. Só os 2 endemoniados lá embaixo, e todo mundo aqui em cima na plataforma, escondido. E um deles falou para mim assim, irmão Valdir, vai lá. Aí desci a plataforma com a Bíblia na mão. Lembrei daquela moça que ela disse para mim que isso só acontecia com Jesus Cristo. E eu disse aquelas palavras que ela havia dito, mais ou menos, com a mesma autoridade. O Jorge caiu, eu fui na Solange, ela caiu. Quando ela caiu, ele levantou. E eu disse para ele, confessa que Jesus Cristo veio em carne e que Ele é o seu Senhor.
E aí ele botou as mãos para trás e disse: não confesso. Foi isso que eu pensei, vou rapar fora daqui. E eu fui de novo na direção dele e disse: eu te repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo, que morreu por mim na cruz do Calvário. Em nome dele eu te repreendo. Ele caiu de novo. E eu fui na Solange e disse: confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor. E ela, com as mãos para trás, disse: eu não confesso. E eu orei por ela, ela caiu de novo. E eles ficavam nesse negócio, caía um, caía o outro. E eu ali suando, até que chegou o momento em que eu olhei para ele e disse: confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Ele disse: eu confesso. Confessa que Jesus, Deus, veio em carne na pessoa de Jesus. Ele disse: eu creio. Confessa que Ele é o Senhor da sua vida. Ele disse: eu confesso. E ela fez a mesma coisa. Não creais, diz João, a todo espírito, mas antes examinem. A igreja moderna perdeu esse discernimento, essa capacidade de dizer: o que esse cara está cantando tem a ver mesmo com o reino de Deus? O que essa pessoa está pregando, está profetizando, esse pastor, essa oração, tem mesmo a ver com o reino de Deus? Não creais, mas antes examinem, ou provem. Você pode provar Deus se você quiser. Você pode ser provado por Deus se você deixar. Mas você tem a obrigação de provar os espíritos que estão se avizinhando de você e tentando te conduzir. Paulo, servo do Deus Altíssimo, que veio pregar a salvação, nele creiam. Paulo disse: sai dela. E ela caiu. Não é porque alguém elogia você, não é porque alguém está perto de você, você deve examinar até aqueles que estão ao seu redor. Porque muitos falsos profetas, diz João, já saíram pelo mundo e eles estão atuando até o dia de hoje.